Use Melado Nolasco. Loja da fábrica na Rua Rocha Leão, 225. Melado é Nolasco. Quando se pensa em exames laboratoriais, logo vem em nossa cabeça Laboratório Plínio Bacelar. Exames de rotina e os mais complexos, como exames de genética e biologia molecular, através do setor de Biomol criado recentemente. O Laboratório Plínio Bacelar vem acompanhando a tendência mundial em exames laboratoriais com o que há de mais moderno e tecnológico, auxiliando a classe médica na prevenção, no diagnóstico e no tratamento dos pacientes. Laboratório Plínio Bacelar. Compromisso com a qualidade desde 1942. Todas as manhãs, todos os dias, novas notícias, novos acontecimentos, política, economia, entretenimento, informação com credibilidade, gerando conteúdo para você ficar bem informado. Leia a Folha da Manhã. A diferença está na qualidade. Se você procura uma emissora com a cara de Campos, a Plena TV é a melhor opção. Sintonize o canal 3 na Ver TV, 181 na NET, o canal 24 na Blue ou na internet em tempo real, visitando plenatv.com.br. São 24 horas diárias de conteúdo local com a qualidade que só o Grupo Folha de Comunicação oferece. Plena TV. Nossa programação é 100% você. Você está sintonizado na Folha FM 98,3, Campos dos Goitacazes. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Oferecimento Laboratórios Plínio Bacelar, Clínica Proteus e Nova Canabrava. Bom dia a todos. São 7h02. Eu sou Marco Antônio Rodrigues e hoje é sexta-feira, 14 de junho de 2019. Vamos conferir agora os principais assuntos e manchetes do jornal Folha da Manhã. Antes das notícias de hoje, previsão do tempo é de tempo bom, céu um pouco nublado, com máxima de 29, mínima de 20 graus. No momento, a temperatura em Campos é de 21 graus. 3 assassinatos em menos de 24 horas na área de Guarulhos. Entre os crimes, jovem de 18 anos foi executado dentro da própria casa, sentado ao lado da mãe. Contorno da BR-101 é debatido em Campos. O assunto discutido foi desafogar o trânsito na cidade e a duplicação da rodovia. Com outro militar no posto, Bolsonaro demite general Santos Cruz do Ministério. Campos bate meta e libera vacinação para todos. Após ataques a terreiros, bispo Dom Roberto Ferreira Paz sai em defesa da liberdade religiosa. No esporte e pela Copa do Mundo, o Brasil perde de virada para a Austrália e a seleção masculina estreia hoje na Copa América. No Folha 2, um dos grandes nomes pós-Bossa Nova e da turma do Clube da Esquina, Lô Borges, se apresenta no SESI. E os ouvintes podem nos acompanhar em nossa página do Facebook, YouTube, Folha FM 98,3, Campos dos Goitacazes, também pelo site www.folhafm98.com.br, pelo aplicativo de Android ou iOS ou pelo site radios.com.br. No Folha no Ar, primeira edição, temos sempre a participação do jornalista Arnaldo Neto, editor-geral da Folha da Manhã. Bom dia, Arnaldo. Vamos fazer aqui, Arnaldo, alguns comentários sobre essas manchetes principais do jornal Folha da Manhã de hoje. Começando com a principal manchete, que são os 3 assassinatos em menos de 24 horas na área de Guarulhos. E entre os crimes, um jovem de 18 anos é executado dentro de casa, ao lado da mãe. Bom dia, Arnaldo.
Bom dia, Marco Antônio, bom dia. Bom dia aos ouvintes da Folha FM. Dá um bom dia aqui também já ao Caio, a Fernanda junto com a gente, para a entrevista no próximo bloco. E a questão da violência em Guarulhos, né, Marcos? Que a gente parece a gente não devia nem falar, vamos gravar e já deixar, né? Porque toda semana a gente tem que falar 2, 3 vezes sobre isso. Não, e o pior é a gente constatar que os dados desse ano são dados menores do que os anos anteriores. Né? Porque a violência ela é uma crescente, mas dessa vez aí a gente tem dados muito mais baixos do que os outros anos. Porque pelo menos tem esse lado bom. Bom, vamos a mais uma. Você quer continuar nesse assunto, Arnaldo? Vamos passar para o contorno da BR-101, que é debatido em Campos. Essa questão do contorno é mais debate em cima de debate, né? Você não tem nada de impressionante, novo. nada. É impressionante. Vem presidente da Artéries, vem prefeito de outra cidade, não tem novidade nenhuma. É só uma questão de avanço de diálogo nesse sentido. Essa reunião aconteceu na quarta-feira com o prefeito Rafael Diniz, um diretor da Artéries, 2 secretários. Eles vieram tratar ali sobre essa questão do contorno e duplicação da BR. A importância da duplicação da BR-101, eu acho que a gente nem precisa falar. Os dados falam por si. Antes era a rodovia da morte, né? Hoje é a rodovia de insegurança ali em alguns trechos, mas exatamente. Já diminuiu bastante a questão de acidente. Já diminuiu demais o tempo de viagem, por exemplo, Campos-Rio. Campos-Rio, você dirigindo com juízo, a gente fala sempre a pessoa dirigindo com juízo, né? Dava 4 horas e pouco, porque não tinha condição de você fazer em menos de 4. Hoje em dia, dirigindo com juízo, num bom automóvel, você já consegue chegar ao Rio de Janeiro em 3 horas e meia. Pois é. Por causa da duplicação de boa parte. Os benefícios da duplicação, isso a gente não precisa aqui ficar, falando. Os custos desse benefício são custos nossos também, porque a gente paga pedágio aí em vários trechos, né? O Brasil acho que é o único país do mundo que a gente é bitributado, porque a gente paga IPVA, a gente paga todos os tipos de impostos, ainda tem que pagar pedágio, mas em compensação, nesse nosso trecho da BR-101, a gente tem muitos benefícios aqui, muitas vantagens que a gente recebeu. A questão do contorno é essencial. É uma questão que precisa desafogar o tráfego aqui na área central da cidade, mas, como eu falei no começo, parece que é um debate vazio, que vai se debatendo e nada de novo acontece. Primeiro, Arnaldo, isso envolve desapropriações. Primeiro ponto, né? Sim. Não como também a duplicação nesse trecho. Não é um processo da noite pro dia, né? A gente vai conversar sobre o Porto do Açu aqui, por exemplo. Eu lembro de 2007, 2014, que foi o início, todo mundo ficava assim, que nada acontece, só se fala. É um processo demorado. Nem tão demorado, né? 7 anos. Sim. A única diferença, por exemplo, de estrada para cá, para outros países, principalmente na Europa, é o seguinte: na Europa você privatiza uma estrada, e a empresa que privativa, ela banca os custos, mas só pode cobrar o pedágio após a estrada estar duplicada. No Brasil é o contrário. No Brasil pelo menos antes era assim, você pega a estrada e vai cobrando pedágio, aí um dia você conclui. Pois é. Agora falando em estrada, Marco, fugindo um pouquinho do assunto, eu estava assistindo o Bom Dia Rio antes de chegar aqui, e agora recebi algumas imagens aqui. BR-101 está fechada, tá? Nos 2 sentidos aqui em Campos. Hoje é dia de greve geral. A gente tem a paralisação aí em todo o país com relação aos cortes na área da educação pelo governo federal e também contra as medidas da reforma da Previdência, mobilizada aí pelas centrais sindicais. Acabei de receber algumas imagens aqui da BR-101 com alguns trechos parados. E você tem também aí já no noticiário regional, como eu falei, estava passando no Bom Dia Rio, a informação da BR fechada nos 2 sentidos. Por enquanto, a gente não tem informação de que haverá paralisação do transporte local. A gente tentou buscar isso ontem, essa informação não se confirmou. No Rio, que estava previsto, por exemplo, para parar metrô, parar BRT, nada disso parou, está tudo funcionando. Mas é um dia de mobilização. Aqui em Campos, quais são os impactos dessa greve geral? As agências bancárias da área central, Centro, Pelinca, 28 de março, elas não vão abrir às 9 da manhã, vão abrir a partir das 12 horas, vão abrir ao meio-dia. Então a paralisação só vai adiar a abertura das agências bancárias aqui
no centro de Campos. Tem mobilização na Praça São Salvador, não, no calçadão de Campos, mobilização, a gente conversou com a Odisseia aqui nessa semana e ela falou sobre isso, então tem essa mobilização das centrais sindicais, dos movimentos de esquerda, dos estudantes, aqui no Boulevard Francisco de Paulo Carneiro, mas não vai ter tanto impacto como deve acontecer nas capitais. A não ser, é claro, agora para quem está na BR-101, chegando na cidade ou tentando sair da cidade, está aí sofrendo com algum tipo de paralisação, que eu não sei informar ainda, estou tentando buscar aqui quem está liderando esse movimento, quem está bloqueando a rodovia. Agora, de uma certa forma, esse atraso no horário de abertura dos bancos é péssimo, sempre é péssimo, claro. Mas imagina, né, se fosse dia 2, dia 3, seria pior ainda, né? Porque aí início de mês é sempre mais complicado. Sim. Só para voltar e para encerrar o papo da BR-101, é que esse contorno provavelmente terá que ser cobrado o pedágio. Terá que... para suportar custos? Eu não sei, porque ele é previsto desde o início. A gente já tem as praças de pedágio aí São quantas praças daqui ao Rio? São 4 praças. Quatro praças até o Rio. 4 praças até o Rio. Então você já estava previsto com essas 4 praças de pedágio, já estava previsto com todo. Então não sei se há necessidade de colocar mais praças de pedágio. Porque se tiver mais uma praça de pedágio, o que vai acontecer? Os caminhões, principalmente, vão preferir continuar passando pela cidade para evitar de pagar o pedágio e não desafoga muito. Provavelmente eu não tenho essa informação aqui, mas é muito provável que já estava previsto. O problema é sair do papel, esse é o grande problema. Bom, e uma outra matéria que está lá em cima, naquela famosa parte do jornal, que a gente não pode dizer o nome, deixa eu ver, está aqui. Com outro militar no posto, o Bolsonaro demite o general Santos Cruz do Ministério. Não quero fazer nenhuma alarde, até porque não tem conhecimento para isso, mas é muito complicado, sabe? Há quem diga até em começo do fim. A queda do general Santos Cruz é um golpe duro no núcleo forte do governo. É um poder de articulação que o governo não tem com o Congresso e perde, mas uma peça fundamental. Teve a briga aí do Santos Cruz com o 02 do presidente, com o Carlos, né? Com o Carlos Bolsonaro. E com o Olavo também. E com o Olavo de Carvalho, que a gente não sabe ainda qual a influência que o Olavo continua tendo no governo Bolsonaro. É uma situação delicada. Eu acho. Um nome forte, um nome respeitado por todo o serviço prestado às Forças Armadas Nacional. Então, você toma aí um golpe desse e aparentemente sem nenhum fato novo. Esse é o grande X da questão. O que aconteceu desde aquela briga lá com o núcleo Olavete, como se diz, né? E o filho do presidente, o Carlos Bolsonaro, e só depois de alguns dias o general é exonerado aí do posto da Secretaria de Governo. É um golpe duro no núcleo forte do governo. Alguns analistas políticos escreveram ontem que não teve nenhuma reação dentro do núcleo militar, mas é meio difícil você pensar que não vai ter reação nenhuma. Mesmo que não tenha no núcleo militar, o Arnaldo, perdeu o poder de articulação. Santos Cruz era um dos quadros mais sérios e respeitados, principalmente da parte dos militares, que é o núcleo mais equilibrado. Né? Quem diria, né? Quem diria, né? Nós sentaríamos um dia aqui para dizer que os militares fariam parte do grupo mais equilibrado de um governo, mas enfim, mas é a pura realidade. É verdade. E quem temia uma ditadura hoje tem que sentar aqui e falar assim, não, os militares são os mais equilibrados, porque um governo que tem um grupo liderado por Olavo de Carvalho, a gente não pode esperar nada, né? Não. É difícil mesmo esperar alguma coisa. Bom, vamos. São 7h14, nós vamos a um pequeno intervalo, voltaremos já com a nossa entrevista com o Caio Cunha, porque, na verdade, temos muito que conversar com ele, para assuntos excelentes e muito importantes e muito pontuais. Vamos a um pequeno intervalo e voltamos com Folha no Ar, primeira edição, dentro de instantes. Chegou o Camarão Select, o primeiro camarão orgânico produzido na nossa cidade. A Fazenda Select é dotada da mais alta tecnologia e rigoroso controle de qualidade, sem nenhuma adição química, produzindo um camarão natural, fresco, muito suculento e com um sabor incomparável. Camarão Select, à venda somente pelo telefone ou WhatsApp. Peça agora, 9